Então, a gente combinou de começar a falar hoje sobre os corpos em geral, né? Hoje eu não vou mostrar ainda imagens, assim, até porque as imagens são desenhos, né, gráficos, assim. Então, em outro momento eu mostro para vocês alguma coisa que a gente tem com base em psicografias, etc. Tá? Mas, de qualquer forma, nós temos 7 corpos principais, tá? Esses 7 corpos, começando pelo mais denso de energia, tá? Mais denso não. Aliás, essas questões de conceitos, de nomenclaturas, uma coisa que a gente precisa também aprender a identificar nomenclaturas mais apropriadas. Quando a gente fala em densidade, é muito comum as pessoas remeterem a algo negativo. Concorda? Nossa, tá denso, ai, que energia densa, né? Um corpo mais denso, o outro é mais sutil, etc. Então, como a gente tem uma linha mais vinculada à física, a gente está procurando trazer explicações dos fenômenos naturais energéticos, uma perspectiva da física, é importante a gente também adotar, né, uma linguagem mais adequada relacionada a isso, né? Isso futuramente também vai ajudar aí quem for levar essa mensagem adiante, né? Para que se rompa essas linguagens que remete a uma condição mais mística, assim, né? Então, é importante a gente saber que densidade não tem vínculo de julgo de algo positivo ou negativo. Densidade é uma condição meramente física. Nós podemos ter um corpo denso de energia positiva. Está entendendo? Então, terminologias importantes para a gente começar a se acostumar, né, com termos técnicos mais apropriados, pois se a gente fala de energia de modo geral, praticamente os fenômenos que a linha de conhecimento que explica esses fenômenos é a física. Tá? Então, vamos começar a se acostumar com termos mais adequados para essa perspectiva, né? Então, quando a gente fala de algo denso, não significa negativo. Significa uma concentração mais alta, elevada de energia. Certo? Então, uma alta densidade. Tá? Uma alta densidade, nós estamos falando de uma grande concentração de energia. Quer dizer, que existe muito daquela energia ali. Ela pode ser tanto positiva como negativa. Agora deu para entender, né? Uma coisa mais concentrada, né? E uma coisa menos concentrada. Tá? Então, denso, mais concentrado. Concentração é mais alta. Tá? Menos denso, menor a concentração. Tá? Deixa eu ver aqui quem está pedindo para entrar. Só um pouquinho. Entrou. Certo? Muito bem. Então, a seguir, o primeiro corpo, que é conhecido como o corpo físico, tá? Ele é o mais denso de todos. Então, agora fica mais adequado a gente entender a questão de densidade, né? André, mas o corpo físico é físico, não vai falar dos corpos energéticos? Justamente, corpo físico é um corpo energético. Tá? E
por muitas vezes, muitos anos, eu fui corrigido, sempre em alguém, quando estava palestra, né? Não, pula esse, fala logo do corpo, né, do pletério. Esse é o corpo físico. Fala dos corpos sutis, os corpos energéticos. Não, o corpo físico é o primeiro corpo energético. E ele é o mais denso de todos. Tá? De acordo com estudos da física, aliás, com artigos científicos, etc., publicados, né? Se sabe, se tem a informação de que o corpo físico contém 7 octilhões de átomos. Isso é energia pura. Né? 7 octilhões de átomos significam 23 zeros depois da vírgula. Tá? Então é 7 ponto, conta, faz 23 bolinhas, zeros, tá? Para ter a noção do que a gente sabe, então, da composição energética do corpo físico. Tá? Então, ele sim é um corpo energético com uma alta densidade. André, o que isso representa em energia? Né? Porque habitualmente, né, popularmente, isso cai num contexto assim muito místico, dizer que o corpo é energia. Né? As pessoas têm dificuldade de associar isso, né? Então, vamos pensar dentro de uma realidade prática. Tá? O que significa 7 octilhões de átomos que compõem o corpo físico? Tá? Claro que para começar, esse número é relativo, né? Relativo ao quê? A estrutura IMC, a gente está falando de física mesmo, né? Da fisiologia, né? Do corpo físico, né? Então, a estrutura, composição de IMC e essa relatividade que compõe o corpo, né? Eu posso dizer que eu devo ter um bocado mais do que 7 octilhões, tá? Pela minha estrutura e a minha densidade física. Tá? Mas, de modo geral, se você pega 1 centímetro quadrado, vamos lá, gente, é 1 centímetro quadrado, não é cúbico, tá? É quadradinho. Pega aqui, ó, desenha 1 centímetro quadrado na tua mão aí, tá? Olha para ela e saibam que dentro desse 1 centímetro quadrado tem 10 milhões de átomos. Tá? Aí multiplica vezes 3 para ter a composição do volume cúbico, né? Nós temos 90 milhões de átomos. Tá? Aí a gente começa a pensar, primeiro, que não é tão fora da casinha a gente perceber e entender que o corpo físico é energia, sim. Tá? O corpo físico é energia. Tá? Segundo, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, se o corpo físico é dotado de energia, o que é a nossa mente, então? Tá? Então, outros autores físicos teóricos, né, têm se aventurado acerca da psicologia, da composição do que é, composição não, mas o que é a mente, né? E tem arriscado como um ensaio teórico, né? Porque isso não há comprovações, né? Isso realmente não há nada que possa determinar, né? Mas como um ensaio teórico de que a mente em si, ela habita fora do encéfalo,
fora do cérebro, né? E toda a atividade, então, mental, né, ela acontece fora do cérebro e se manifesta através do mesmo. Então, depende, sim, depende das funções cerebrais para que possa se manifestar. Tá? Depende da saúde mental para que possa se manifestar, se expressar, tal qual de acordo gera e provém a informação. Tá? Então, existe, obviamente, que existe um movimento dentro da comunidade científica, né, que pesquisa a relação das áreas cerebrais com as funções cerebrais relacionadas à mente e então, a condição da psique e a condição motora, a parte funcional. Tá? Certamente que essa é a área mais fácil de trazer resultados e de ter capacidade de comprovação. Tá? É mais palpável a partir de testes e análise de modo geral. Né? Então, essa ganha na corrida, e ganha na capacidade de comprovação dos fatos. Tá? O outro campo procura mostrar que atividades mentais, cerebrais, cerebrais não, nem mentais, atividades da mente ocorrem independente do cérebro. O cérebro faz o papel de expressão e manifestação. Então, há uma dificuldade de separar essas funções. Tá? Que, obviamente, para o primeiro grupo que se ocupa da porção material, né, da mente, não perde tempo do contexto de explicar a mente, se não relacionada ao cérebro. Tá? Fica uma coisa muito subjetiva e incomprovável, né? Assim, pelo menos diante do que nós temos de recurso atualmente. Ok, então, de uma forma ou outra, é interessante a gente saber essas vertentes de estudos, tá? E mais interessante ainda de saber quando se descobre, tudo bem, é um que outro, né, caso em que a gente descobre sobre isso, mas de pessoas que quase não têm cérebro, ou têm o seu cérebro completamente afetado por algum problema, acidente, disfunção, etc., né? E tem as funções da mente praticamente intactas. Né? Então, são mistérios que aí todo o contexto materialista, né, da área de pesquisa não consegue explicar. Né? Isso nos ajuda a entender que, de alguma forma, sim, existe algo extra, né, assim, a parte do encéfalo, do cérebro, tão somente. Tá? Então, tem alguns casos bem interessantes assim. Tá? São, como eu disse, são bem raros, bem poucos, mas como explicar o que acontece, né, o que acontece com essas pessoas?
Isso é um exemplo, né, que estou trazendo para vocês, só para a gente discorrer sobre a discussão próximo do contexto científico sobre o que existe além da matéria conhecida como tal, né, que envolve o ser humano, que envolve os seres, na verdade, mas a gente está focando no ser humano. Tá? Que mais além disso? Além disso, então, estendendo essa conversa, eu vou chegar numa situação que aconteceu na Alemanha, em que dois pesquisadores estudavam uma fita de DNA, tá, em laboratório, recolheram seus materiais para poder ir para o intervalo, né, voltou a refrigeração e etc. Né, então, deixaram o laboratório em ordem para poder sair para o horário de almoço e tudo, né? E ao retornar, depois de um tempo, né, do seu intervalo, começaram a trabalhar, a retomar as análises, observações, etc. Né? E eram dois colegas. Né? E começaram a observar, né, as fitas, né, no equipamento, microscópio, etc., até que um começou a olhar para o equipamento do outro e dizer, mas o que tu está observando aí? Que raio tu está vendo? Olha, está aqui, eu estou vendo os mesmos detalhes, estou acompanhando os mesmos pontos de onde eu parei a observação antes. Então, eu parei aqui, nesse nanomilímetro aqui, etc. Estou continuando daqui para frente, como a gente estava trabalhando antes. Não, mas não é essa a questão. Olha o meu aqui. Daí o cara levantou, falou, olha, eu estou fazendo isso também. Né? Agora, olha lá no microscópio mesmo, o que tu está vendo? Né? Tua lâmina, etc. Tá. Agora, olha o teu. O que tu está vendo? Aí o cara caiu para trás. Por quê? Porque ele esqueceu de pegar a lâmina de volta. Ele sentou no microscópio e continuou o trabalho. E agora? Mas aí o outro pegou e disse, não, mas então tu olha aqui. Ele pegou e botou o olho lá. Ué, mas que negócio é esse? O que é isso que está aí? Uma impressão energética de DNA. Bom, isso na nossa visão, né? Eles não souberam explicar o que tinha ali. Tá? Mas foi identificado a presença de uma impressão, como eles chamaram, né? Ficou impresso, né, na chapa do microscópio o DNA que estava sendo observado. Tá? O interessante é que isso pode parecer muito fora da casinha, né? E faz anos que eu dou esse exemplo, muitos anos, e por muitos anos ele foi extremamente visto assim, cara, isso é fora da casinha, né? Isso é muito místico, energético, etc. Né? No entanto, hoje nós temos uma técnica reconhecidamente científica que é chamada de AirDNA. E o que é o AirDNA? É a coleta de DNA no ar. Oi? Coleta de DNA no ar. Tá? Obviamente que é feito com equipamentos especiais, tá? Mas que conseguem coletar moléculas de DNA, partículas que ficam no ar após o seu dono, né, o ser ali, passar por ali. Tem requisitos, tem
tem critérios, né, metodológicos para conseguir fazer essa captura e tudo mais, né? Agora, eu nem sei se eu acho legal ou não, né? Porque era tão legal a história puxando a parte energética, mais mística, etc., né? E agora isso veio à tona, né? De uns anos para cá, uns 5 mais ou menos, né? A questão do AirDNA, né? Passou inclusive a ser uma das técnicas do sistema equilíbrio. Mas, para vocês verem que interessante, que antes a gente pensava meramente numa condição energética, né, naquele espacinho da lâmina lá daquele DNA. Tá? E por muito tempo isso então foi visto como um absurdo. E hoje nós temos uma técnica oficialmente reconhecida, né, tem vários artigos aqui salvos que eu adoro estudar sobre ela, de coleta de DNA em espaço aéreo e aquático. Começou no espaço aquático, obviamente mais fácil, né? Quer dizer, parece mais fácil, mas não é. Tá? E no espaço aéreo também. Tá? E então, com isso, nos ajuda a entender o quê? Primeiro, muito do que a gente tem, né, percebe como algo assim muito fora da casinha, místico e etc., né, é assim, é visto assim, meramente porque a gente ainda não tem recursos que consiga captar a realidade e o fenômeno natural que existe em volta de nós. Eu não vou mais nem chamar de energético, embora seja muito legal. Embora seja, né, para nós, dentro da que a gente vê, é energético mesmo, mas que seja energético. Mas eu espero estar vivo para ver equipamentos que consigam futuramente dizer, olha o que tem na volta dessa pessoa, né? Vai ser as fotoquilha modernas, né? E aí é que nem os Jato e Santos Dumont, né? Então, o cara que inventou o avião e os que a gente tem, as espaçonaves que a gente tem hoje em dia. Então, isso não vai ser muito diferente. Agora, nesse contexto, a gente começa a pensar que o que compõe o ser humano, os seres em geral, né, é uma condição energética muito mais palpável do que a gente pensa. Certo? E nesse sentido, então, se somos energia, essa energia tem uma diferenciação de qualidade. Tá? Quando eu falo isso, a maioria das pessoas, quer dizer, muitos, né? Me diz, mas todo átomo é átomo, o átomo de uma mesa, de uma cadeira, de uma folha de papel, de um animal ou da gente, o átomo, é tudo igual. É uma forma de pensar que eu respeito, porque nós não temos ainda como mostrar a diferenciação de qualidade, não qualidade, né? Qualidade a gente vai pensar logo em bom ou ruim, né? Não, qualidade eu quero falar em identidade de característica energética. Tá? Nesse sentido. Eu vou me embasar em quem para sustentar isso. Né? Vamos dizer que a ideia é minha e estou devaneando. Em Max Planck, pai da física quântica que inspirou Albert Einstein. Tá? Max Planck, ele conseguiu mostrar que
que a luz, ou melhor, a energia, né? Que a luz, ela tem onda vibratória, tá? E ao mesmo tempo ela tem luz, que é os fótons. Tá? Então ela é composta por elétrons e por fótons, não de uma composição única. Tá? Então esse conjunto é que compõe a luz em si. Ora, a luz é energia. E ele conseguiu mostrar ainda que a onda vibratória, né, provocada por uma luz, a onda vibratória de uma luz, tá, segue uma característica particular, exclusiva da forma como ela é emitida. Então, ela tem uma variação com base na sua fonte. Ora, gente, o que nós temos aí? Identidade. Nós temos que a vibração de um átomo ocorre seguindo uma característica particular. Certo? Dessa forma, nós podemos, então, utilizar esse conhecimento para fazer uma diferenciação de grupos de átomos, começando pelo corpo físico, que compõe diferentes órgãos e tecidos. Expressado biologicamente pelo DNA e arquitetado e construído pelo RNA. O nosso RNA é o arquiteto da nossa porção física. Nosso RNA define que a orelha tem esse formato, que a língua tem outro, o nariz assim, etc. Tá? Isso é o RNA que faz. E o DNA traz a matéria, traz a argamassa dos ancestrais e põe na mão do RNA para trazer a aparência semelhante a esse fulano, beltrano, ciclano, etc. Né? Dessa forma, a gente pensa, então, que esses dois componentes, tá, trabalham com base em toda a informação energética da nossa existência e dos nossos afins, parentes e colegas de caminhada da nossa existência, que contribuem nessa construção. Né? Então, sim, nós somos feitos aí com uma arquitetura muito antiga. Né? Se a gente pensa assim, se a gente aceita essa linha de raciocínio, nós vamos também pensar que os nossos corpos sutis seguem essas características de diferenciação de energia. Todo esse rodeio para a gente chegar nisso. Mas eu queria que vocês tivessem essa base para entender que os corpos sutis também seguem uma estrutura lógica energética. Estão entendendo? E assim, eles se interconectam da mesma forma, para não dizer que é o inverso, que o corpo físico interconecta tecidos uns com os outros. Então, nosso corpo energético mais denso é o corpo físico mesmo. E esse corpo físico, ele traz uma comunicação mais direta com o chakra básico. Mas eu lembro
na semana passada, que eu comentei que nós vamos falar de chakras lá no final, depois que vocês conhecerem todos os corpos primeiro. Tá? Então, o corpo físico tem uma conexão com todos os corpos, tá? Ao contrário do que muitos imaginam, né? Corpo físico, chakra básico, depois vem o etérico e assim por diante, e vão se afastando e etc. Não é nada disso. Todos os corpos interagem intrinsecamente de uma forma muito mais dinâmica do que a gente pensa. Tá? Imagina, percebe, etc. Tá? A nossa percepção sobre os corpos, de modo geral, acontece sob influência dos nossos estudos. Então, a gente lê aqui, lê ali, etc., a literatura em geral, e molda a nossa percepção sobre os corpos, chakras, etc. Né? Mas, com o tempo que a gente vai trabalhando e vai vendo coisas diferentes, e como o Paulinho estava falando, que a gente se habitua a fazer um trabalho de confirmação, né, do que um ou outro está vendo, e a gente se acostumou desde cedo a trabalhar um duplo cego, né, em que um está vendo uma coisa e não conta para o outro, e procura ver o que o outro está vendo, que fala para outro, e aí depois, no final, a gente junta as ideias, né, e vai vendo as confirmações. Ao longo dos anos, a gente foi quebrando essas formas de perceber e construindo algo novo. Tá? Então, primeiro, para a gente entender que a disposição dos corpos, chakras, etc., que a gente tem na literatura, é algo meramente didático, né, para a gente entender qual que é o primeiro, segundo, terceiro, etc., mas a forma deles e a maneira como eles se dispõem é completamente diferente. Para isso, sim, nós vamos, por isso que eu disse que chakras, etc., a gente vai falar mais para frente, que aí eu vou mostrar gráficos mesmo que eu fui desenvolvendo para vocês entenderem melhor como que é isso. Tá? O corpo físico, então, né, como foi comentado lá no comecinho dos nossos encontros, né, que ele traz uma energia compatível a centenas de dias de iluminação de um estado inteiro. Né? Vocês lembram disso? Até foi a Fábio que trouxe isso, que, aliás, isso tem no livro do Dr. Lacerda. Né? Uma ideia, né? Só uma ideia para ver a usina de energia necessária para movimentar um corpo físico. A gente não está falando de energia ATP, né? Está falando de energia sutil mesmo. Tá? Então, é uma carga energética muito grande. Tá? E então, essa energia toda, ela fica amparada, ela fica em torno do nosso ser, tá? E acomoda como se fosse uma cama. Se a gente fala cama, pensa coisa no horizontal, né? Mas vocês imaginem, então, uma teia. Acho que uma teia é uma boa referência. Uma teia global, em forma de globo, assim, tá? Que ampara, né, dá suporte para todas as estruturas energéticas do nosso ser. Onde nenhuma delas permanece estática ou parada, como a gente vê também nos desenhos gráficos, etc. Tá? Mas sim num constante movimento. Isso eu também vou mostrar para vocês mais para frente. Como é que é esse movimento? Tem videozinhos sobre isso, tudo para ter. É ilustrativo, obviamente. Né? E para vocês entenderem melhor. Tá? E assim, então,
se movimenta numa constante. A questão é que todos os corpos estão em contato constante com a ponta física, como a gente chama. Nosso corpo físico é a âncora, né? Ele tem essa quantidade de energia exorbitante, né? Principalmente porque ele serve de ancoragem para todos os outros corpos. E uma dos motivos, da utilidade de haver um corpo físico e de estarmos aqui, né, nessa condição material que a gente vive, é a grande capacidade de movimentação energética que nós temos condições de fazer via corpo físico. Então, o nosso corpo físico, servindo de ancoragem para os demais corpos, oferece uma grande capacidade também de drenagem e transformação das energias densas, negativas principalmente, né, estagnadas em todos os outros corpos. Né, servindo, então, de uma antena inversa, né, uma âncora, né, de aterramento. Não é o simples aterrar na terra, mas é a grande oportunidade que a gente traz diante das constantes situações em que a gente vivencia, né, conseguir transformar, transmutar as energias negativas que a gente carrega, né, e que estão distribuídas nos corpos em geral, de acordo com a sua identidade, característica energética. Eis aí, então, com base, não é só em Max Planck, mas é a referência mais básica assim, para a gente usar, tá? Mais interessante, assim, didática para entender o quanto que eu levo a sério essa questão da identidade energética de átomos. Isso, e abrindo mais um parênteses aí, estou falando em átomos como um representante de partículas energéticas, né? Para não ficar citando aqui tudo que, dentro de um ensaio teórico, pode se pensar a respeito. Tá? Falando em átomo, a gente substitui isso por partículas subatômicas, etc., etc., né? Cuja característica energética dessas partículas são muito semelhantes ao que a literatura traz e ao que a gente tem de experiência aí em trabalho mediúnico de descrição da energia espiritual em geral. Né? Então, eu comecei a associar essas coisas, né? E por isso que eu digo que eu trago para vocês assim, é um ensaio teórico, completamente descompromissado no contexto científico, né? Mas só coisas que a gente começar a ligar uma coisa com a outra, buscando um sentido, né? E muitas vezes elas trazem sentido. Né? Existe uma partícula muito rara, porque ela é muito difícil de ser detectada. Né? Já tem dois tipos, mas a mais conhecida chama-se neutrinos. Os neutrinos têm uma grande dificuldade de ser detectada porque elas são extremamente capazes de atravessar qualquer matéria física. Então, elas atravessam os planetas, atravessam a Terra, e ela não se fixa, não se prende em nada. Tá?
Então, existem laboratórios gigantes a quilômetros de profundidade, subterrâneos, etc., que vêm buscando captar essas partículas, já conseguiram captar uma que outra, né? e de neutrinos, né? E aí é algo interessante para a gente parar para pensar. Para quem já leu Violetas na Janela, né, vai se lembrar de quando a menininha está ensinando o menino recém-chegado, né, no plano espiritual, de que, olha, aqui a gente pode atravessar as paredes livremente, né? E aí eles vinham para a Terra, assim, né, para o plano terrestre, e aí atravessavam as paredes, tudo. O menino achou o máximo, né? Aí voltou para a colônia espiritual e lá foi ele atravessar uma parede lá. Bom, ué, mas como assim? Não, essa parede é energética. Essa parede é projetada por nós aqui. Essa você não atravessa. Agora, aquela de material lá embaixo, lá, essa é fichinha. Essa a gente passa reto, né? Então a gente começa a puxar essas coisas na literatura e, gente, é igual o comportamento de um neutrino. Sabe? Então, assim, eu vivo fazendo essas conexões e assim como Einstein falou, pensamento é energia, e aí eu linkei com as teorias de Planck, gente, as coisas não são tão difíceis de se explicar, difíceis a gente comprovar, né? Mas a lógica está aí, né? Então, boa parte disso está escrito já, com que hora a gente consegue materializar isso num livro, né? Mas, então, para vocês entenderem esse nosso start hoje, para não sair falando direto, a ideia era sair falando direto dos corpos e as suas características, né? Mas eu achei que ia ficar um pouco flutuante se eu não trouxesse um pouco dessa perspectiva da física, né? Essa interpretação da física sobre essa característica energética do nosso ser. Tá? Então, a gente acabou falando do corpo físico como um corpo altamente energético, altamente denso, né? E falei um pouco dessa dinâmica dos corpos. Sabendo, então, que os corpos sutis, tá? Eu vou falar sempre só corpos, tá? E corpos, níveis, subníveis, né, como a gente já falou em encontros anteriores. Sabendo, então, que eles se diferem, tá? Então, eles são aglomerados de energia, tá? Cada um deles. Isso eu lembro que eu já expliquei, acho que até foi o ano passado, né? Eu falei dos 7 corpos, aí cada um desses corpos tem 7 níveis, e os seus subníveis, e assim sucessivamente. Cada um deles é um aglomerado de energia. A energia aglomerada em cada um tem uma identidade. E eles se aglutinam seguindo uma lógica. A energia de um não vai se misturar com a de outro. Não, aquela pecinha do dominó não vai parar lá na casinha do outro. Tá? Por quê? Porque não tem afinidade energética. Se a gente pensa em imã e eletromagnetismo, biomagnetismo, é a mesma teoria. E isso facilita da gente entender que isso tem lógica, isso faz sentido. Então, se a composição energética desses corpos tem uma identidade, tá? Tem uma vibração específica, eles se atraem com essa identidade e se aglutinam. Assim fica mais fácil da gente entender os diferentes corpos, não é mesmo? Além disso,
não necessariamente existe, então, um bolsão, como se tem na literatura, né, espírita, os bolsões, né, de energia, de vidas passadas, etc. Né? Então, é que se utiliza muito de linguagem materialista, né, para exemplificar as situações que se percebe, né, no plano espiritual, etc. Então, vamos tentar trazer isso para a linguagem mais energética. Né? Então, a gente fala em bolsões, vamos pensar em agrupamentos de campos energéticos, onde cada campo desse é resultante de uma situação. Essa situação gerou uma forma de percepção, que gerou um pensamento, uma emoção, isso a gente vai ver. Tá? Que, por consequência, isso se traduz numa carga de energia. Essa carga de energia tem uma identidade. Essa identidade, automaticamente, de forma magnética, ela se gruda lá naquele grupo compatível a ela. Não faz sentido? Faz, né? Muito bem. Para fechar essa dinâmica, então, de hoje, quando nós nos deparamos em uma situação na vida atual, né, moderna, etc., que desperta na gente aquela mesma emoção compatível há 500 anos atrás, aquelas energias com a mesma identidade energética vibram, reverberam, e a gente, então, está produzindo o mesmo sentimento, a mesma emoção lá de sabe lá quando, tá? E conecta com esse campo energético que está lá. E é aí, então, que vai haver a oportunidade de transformar ele, drenar o que é negativo e transformar em algo positivo. Não fica simples da gente entender a nossa dinâmica dessa forma? Fica, né? Facinho. É que minha Juliana, não é fácil fazer essas lâminas, sabe? É de uma simplicidade cativante. Oi? É de uma simplicidade cativante. Olha só. Maravilha. Muito bem. Então, hoje falamos do corpo físico e um pouco dessa dinâmica em torno. Tá? No próximo encontro, então, nós vamos falar já do próximo corpo duplo, conhecido como duplo etérico, tá? E ele é bem simples, bem básico, então dele a gente já parte para o próximo, que é o corpo astral, tá? Que já tem bem mais, ele já traz um conjunto de informação bastante rico, tá? Então já prevejo aí que a gente na aula no próximo encontro a gente vai falar do duplo etérico e do astral. Certo, pessoal? Muito bem. Paulinho, quer fazer o encerramento para nós? Agora eu estava lembrando, André... Vamos abrir as perguntas primeiro. Eu estava lembrando agora que a hora do cafezinho começou com a pergunta sobre o corpo sutil. Lembra? Na aula de fisiologia. E aí, né? Como é que a gente responde uma coisa dessa? Numa linguagem ecumênica, fica difícil, né? Maravilha. Muito bem. Fala, Juliana. Oi. Pois é, no início da prática, ali, como o Paulinho falou, eu senti calor, e eu tô sentindo calor. No início, calor. Aí, tá, eu sei que tá quente, né, gente, claro. Mas, assim, um calor que vem de ondas, né? Então, vem muita onda. E começou a vir a cor de luz, né? Aquela cor de luz.
E aí, quando a gente começou a aula ali, falar, dizia para desenhar tipo um aglomerado. E aí eu disse, meu Deus do céu, como se fosse um aglomerado. Aí pediu desenhar esse aqui, ó, que era um aglomerado de átomos, de, sei lá, não entendi o que era, e muita luz em volta. Então, os corpos aglomerados, como se fosse uma... Daí tu começou a falar e eu disse, entendi o que é esse aglomerado, né? Os átomos, a massa, enfim, essa ideia, assim. E sempre, daí no meio do desenho aqui, eu tô suando aqui. E é louco, porque eu tô com calor. Aí no meio do caminho, tu falou que tinha... como é que é agora? Teia global de movimento, né? Aí tem a teia, e aí tem aqui assim... Aqui seria, no início até, eu botei a falange, porque eu tava vendo uma falange de muitas pessoas assistindo o que a gente tá tendo aí na aula teórica. Não sei se eu tô, mas é como se estivesse em volta. A gente estivesse ao centro, com a espiral, e um monte de pontos, assim, que eu desenhei como azul ali, para poder aparecer. Mas essa aqui é uma teia em espiral que reverbera a luz, né? Não sei se é isso ou não é, mas é o que veio assim, mas ainda é muito confusa, porque tem muita energia aqui no redor, assim, que eu tenho aqui. Mas eu achei incrível a ideia dos aglomerados e fechou tudo na minha cabeça. Várias coisas, vinham os insights. Quem sabe é de estruturas. E uma coisa só de DNA aqui, que eu anotei, é que a pergunta que eu vou ficar refletindo é: essas existências que a gente tem dentro do DNA, a estrutura do DNA com RNA, por ser bióloga, daí eu comecei a viajar no fenótipo, no genótipo, né, na nossa estrutura, e o que o construtor, o grande construtor, o nosso RNA, o transportador, o mensageiro, os tipos de RNA que nós temos, não é só física. Ela é além do físico, né? Não da física em si, mas do físico. Uhum. Vai ter DNA estruturais, por isso que está no meio etéreo, enfim, no ar, na água, enfim. Porque ele não é simplesmente só os nossos DNAs físicos de construção, nosso DNA e nosso RNA. Ele é além, né? E daí eu fiquei viajando nessa. Mas vamos construindo. É isso mesmo. É isso mesmo. Manda, se tu não te importa, tira uma fotinho dos desenhos, bota no grupo lá depois. Joia. Obrigado, João. Muito bem. Pessoal, mais alguém? Tudo certo? Então tá. Paulinho, me dá 3 minutos que eu preciso fechar um contexto da explicação aqui com eles e a gente faz o fechamento. Então, eu falei para vocês que diante de uma situação, no aqui e agora, né, que ela nos remete à mesma sensação, emoção, sentimento, etc., que em energia é a mesma vibração sentida, percebida, é a mesma energia, com todas as características iguais, compatível a um campo vibração, um campo de energia, tá? Um dos níveis, né, nosso de consciência, resultante de uma experiência de uma determinada vida que a gente teve, né, que vai conectar, então, com este momento via essa vibração. Tá? Então, isso ficou claro, né? Só para fechar, para vocês entenderem aonde que está esse campo de energia, esse nível de consciência. Ele está conectado lá naquele corpo dele, né? Compatível, aquela característica de energia, por aglomeração, aglutinação, etc. Sim. Mas, além disso, qual é o ambiente em que ele se encontra e ele percebe a sua permanência quando a gente vai resolver a questão e dar suporte energético a ele? Ele está no mesmo local, na mesma situação, no mesmo momento em que aquela dificuldade de resolver a determinada situação aconteceu.
Então, ele se eterniza naquele ambiente, local, tempo, até que seja reconectado e tenha a oportunidade de ter a sua energia drenada, o que significa sair de lá. Estão entendendo quão profundo é isso? Dentro de uma perspectiva da física, como é que a gente explica isso? Relacionada às diferentes dimensões. Então, ele existe, ele vibra constantemente, vibra aquela energia negativa da questão mal resolvida, revive aquilo diariamente. Não é diariamente. Entendam que fora do nosso plano aqui, o tempo não existe. Então, ele vive aquilo sempre. É como se ele estivesse sempre acontecendo aquela situação. Ele está ali, no momento que não há passado, nem presente, nem futuro. É só o presente. Por isso que diz, o presente é onipotente, é onipresente. Né? Até ser resgatado. Então, estou fechando com isso, mas óbvio que isso é algo bem complexo para a gente discutir. Mais para frente a gente vai entrar nisso com um embasamento da física mais interessante aí. Tá? Isso se explica, essa questão das diferentes dimensões, através do físico teórico Weinberg. Weinberg ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1979, mostrando uma teoria com cálculos, tá? De que nada derruba, né, a teoria e os cálculos da existência de diferentes dimensões onde a gente está. E não conseguiram derrubar a teoria dele. Tanto é que deram o Prêmio Nobel para ele em 79. Tá? Da possibilidade de existência de pelo menos 12 dimensões. Né? Na época não eram 12, né? Mas através da teoria dele, dos cálculos, atualmente se chegou em 12. Tá? Existe um documentário muito interessante, quem quiser assistir, etc., se chama O Tecido do Cosmos e a Ilusão do Tempo. Tecido do Cosmos e a Ilusão do Tempo. É da Nova, que fez a produção, apresentado pelo físico teórico Brian Greene. Tá? Bem interessante. Mas tem outros já falando dessa coisa das dimensões, etc. Deixa eu ver quem que levantou a mão primeiro para a gente fechar. Foi a Stephanie. Fala, Stephanie. Então, eu tenho uma pergunta. No caso, deixa eu ver se eu entendi direito. Quando a gente tem uma questão ali mal resolvida, é como se existe tanta densidade ali, existe tanta matéria, vamos dizer, escura, que não deixa que a luz transpasse e você consiga com que aqueles átomos eles consigam vibrar de uma maneira livre, de uma maneira mais como é que eu posso dizer? Entendi. Entendeu? Seria isso? Não necessariamente. O que acontece, aquele campo vibracional energético resultante de uma situação mal resolvida, etc., ele só enxerga, ele só percebe aquele ambiente. Tá? Não, na verdade, tu não está errado. Assim, ele só percebe aquele ambiente, ele só vê aquela situação, aquela realidade. Aquilo é a realidade para ele.
Tá? Então, ele é como se ele está no meio do buraco do furacão. Uhum. E não consegue enxergar para fora. Uhum. Tá? As situações que conectam com vibrações semelhantes servem como resgates, né? Que, na verdade, vêm e dão esse suporte de luz. Mas, ei, olha aqui, tem como mudar isso. Tá entendendo? Uhum. Então, são as oportunidades que surgem ao longo da nossa caminhada que dão essa possibilidade de resgate. Por isso, o resgate também que se fala muito. Uhum. Porque, afinal de contas, é uma pequena, mísera parcela de um pequeno átomo que está ali vibrando naquela energia negativa, vamos dizer assim. Se você E você pensar olha em volta, tem muitas outras bem tranquilas, suaves, vivendo a vida muito de boa e leves. Pequenas partículas subatômicas fazem uma bomba atômica. Pensa, então, dentro desse contexto. Um bom de energia que é preso, estagnado lá numa situação, numa dimensão a perder de vista. É a laranja podre, né? Isso aí. Tá? Perfeito. Valeu. Vera, Doroti? A Dorothy levantou a mão? Não, eu preciso ir embora, gente. Eu tenho atendimento 8h30, eu já estou super atrasada. Ok. Eu queria ficar no vai. fechamento. Tá Desculpa. gravando. Não vou nem deletar isso aqui. Vão editar. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Fala, Vera. É assim, não sei se realmente complementa aquilo que tiveram a falar ou se o André achar que não tem a ver, depois o André diz. Portanto, nesta situação das pessoas reviverem realmente as situações semelhantes para poder resgatar uma situação e resolver. E aqui se há alguma conexão também relativamente ao caso das circunstâncias de almas gêmeas, de almas afins, que, por exemplo, vêm com funções semelhantes, se também essas mesmas aproximações também têm a ver com as circunstâncias. Sim. Nós abordamos se realmente isso existe. Na semana passada. Sim, na semana passada o André tinha dito que geralmente as almas gêmeas que se aproximavam por questões de merecimento, portanto. O que eu depreendi daqui foi que também implicava aqui algum tipo de crescimento já individual, certo? Era isso que o André queria dizer quando falou a nossa circunstância. Que realmente havia encontros em termos de afinidade energética, se assim se pode dizer, que tinham a ver já com essa... Portanto, eu tinha registrado aqui o André falar na questão do merecimento. Eu percebi como se fosse afinidade em termos de vibratórios, de ressonância vibratória. Agora, como é que isso depois se encaixa aqui nestas circunstâncias? É tipo ajudas? O que é que o André considera relativamente a isso? Eu lembro no curso do Diagnóstico, o André chegou a falar da questão das almas afins, de verem realmente com funções conjuntas, que muitas vezes as pessoas confundiam uma circunstância com outra e que às vezes as pessoas vinham realmente cumprir missões juntas, não necessariamente num âmbito relacional, afetivo, como muitas vezes se pensava, mas às vezes mais algo ligado à questão do propósito. Não sei se faz sentido integrar esta questão aqui ou não. Sim. A questão de composição familiar, conjugal, etc., sempre tem alguma relação de afinidade. Essa afinidade energética, né? Ela pode ser tanto harmoniosa, né? O que favorece os projetos, né, etc., como ela pode ser também dificultosa como o resgate de resolver coisas. Né? Dificilmente é uma coisa só, mas é em diferentes proporções em cada caso. Né?
mais para uma coisa, mais para outra, etc. Fique à vontade para falar vocês demais também, né? Não só eu. Não estou dando aula. Certo, pessoal? Passamos um pouco bastante hoje. A gente tem que cuidar para não passar tanto. Mas eu queria ter feito esse fechamentozinho, né? Só que ele gerou bastante discussão, né? Mas a gente cuida daqui para frente. Tá? Paulo, faz um fechamento para nós. Faço. Só uma coisa, um detalhe, André. A Juliana desenhou mais alguma coisa? Não? Tá. Daquele aspiral que tu fez, que é um aspiral que ele vem vermelho e ele finaliza em amarelo, né? Lá no meio é amarelo, né? Aquilo ali, na realidade, pelo desenrolar do trabalho e desde o início que deu para perceber, o assunto hoje discorreu sobre o quê? Níveis. Aquilo ali está exatamente o que veio de baixo para cima. Os níveis. E exatamente, no espiral. E aí, com a falange que a gente estava trabalhando, no início e que continuou o trabalho, como é que deixa eu ver, eu tenho que pensar como é que eu vou dizer. Bom, primeiro eu vou começar. A gente trabalhou com todas as falanges, nos vários níveis, né? Desde Preto Velho, que a gente sempre trabalha muito com Preto Velho, com o povo cigano, enfim, com todos esses povos. E aí cada um veio trabalhando num nível diferente, com uma finalidade bem específica. E esse último nível que a gente estava trabalhando, que era um nível muito mais sutil, parece que era que a gente estava trabalhando, não. Eu estou sendo presunçoso demais. Que me foi permitido visualizar o trabalho, é como se fosse uma etapa quase que final de preparação para a reencarnação de uma leva muito grande de irmãos. Porque eu vi eles sendo conduzidos, eles vieram para um campo verde maravilhosamente belo, mas assim, ó, de um esplendor maravilhoso, e ao mesmo tempo tinham macas nesse campo. No momento em que eles iam, não tinha, né? No momento em que eles iam chegando, as macas iam sendo materializadas para eles se deitarem. Foi colocada uma luz no coronário de cada um e uma luz no coração. Foi colocada uma luz no coração e uma no coronário de cada um. E assim eles estão. É uma turma bem específica. Foi a turma que chegou e a turma que continua. Entende? Então, eu teria que buscar alguma explicação, teria que ver se alguém vai me assoprar alguma explicação um pouco mais plausível, né? Mas enfim, foi uma oportunidade muito legal de acompanhar. Eu nunca tinha acompanhado um tipo de situação assim, especificamente assim, né? Nesse contexto, ainda mais no que deu para perceber no meu entendimento, é uma etapa pré-reencarnatória de curtíssimo espaço de tempo, né? Então, eu acho que, bom, é isso. Se eu souber de alguma coisa, se alguém me falar alguma coisa, alguém a falar não, né? Se alguém me soprar ou alguém falar mesmo, depois eu trago semana que vem. Muito bom. Antes de encerrar, tem a mãozinha aqui. Uhum. Fala, Stephanie. Então, não sei se isso faz sentido, mas para mim veio que eu e a Guisa e a Laís, né, a gente é da nova geração, né, dos curadores, né, da naturologia, enfim, a gente traz esse contexto espiritual junto com o contexto científico, assim, né, sempre tentando, acho que nem o Prof. André traz, né, de uma maneira mais
sempre cuidadosa e tal, mas a gente entende, né, todo esse contexto. E acho que, não sei, talvez me conectou com isso, sabe? De talvez a gente tá enxergando a luz no fim do túnel, diante de uma nova era, de tempos difíceis de transição, né? Mas que a gente sabe que a esperança nunca vai morrer, né? Mas a gente tem aqui pessoas, né, que trazem essa nova geração, né, que estão nessa nova geração de pessoas que estão nesses trabalhos aí, né? É o que me veio. Talvez complemente. Muito bom. Deixa a Guisa falar e a gente fecha aqui já. Estourar o tempo. Tá, então, eu nem ia falar nada, mas aí a Stephanie falou, daí eu pensei, tá, não, eu preciso falar também. Geralmente, né, quando eu venho e participo, assim, desses nossos encontros, eu não sou a pessoa que como é que eu posso dizer, tipo, que vejo ou que... Às vezes eu até tenho um pouco de dificuldade de me concentrar ou de focar, assim, nas coisas que são faladas e conversadas aqui, sabe? E aí, geralmente, eu fico meio hiperativa, assim, eu preciso estar fazendo outra coisa enquanto eu estou ouvindo aqui, tanto que às vezes eu até não deixo a câmera ligada porque eu estou fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, assim. E aí, hoje, durante, assim, todo o nosso encontro, né, eu me senti muito inspirada. E acho que, trazendo um pouco desse contexto da naturologia, eu estou numa fase da graduação, né, da faculdade, em que, e pessoal, assim, em que eu estou, de fato, precisando e sendo puxada para colocar o que eu tenho, tipo, para ajudar e para levar para o mundo, assim, tipo, vai, sabe? Eu sinto, assim, que todas as coisas estão muito me empurrando para eu, de fato, ir, assim, para a profissão e levar e, tipo, trazer para o mundo e para as pessoas o que eu posso fazer, o que eu tenho de potencial para ajudar, enfim. E essa é uma questão, assim, que eu tenho bastante dificuldade de começar a atuar. E esse semestre eu tenho 2 projetos de extensão que eu preciso fazer, e é um projeto que eu vou ter que fazer, assim, sozinha, digamos. E eu já estava desde, há muito tempo, assim, procrastinando isso, e hoje, durante o encontro, me veio, assim, nossa, uma inspiração, e eu tô aqui, tipo, super escrevendo o que eu posso fazer e começando a organizar e meio que entrando, assim, nessa energia de organização e fazer acontecer isso, assim. E, enfim, uma coisa que eu estou procrastinando há muito tempo e acho que o que define é que eu me senti muito inspirada, assim. Muito bom, ótimo. Muito bom, meninos. Parabéns, agora não parem, toquem ficha. Vamos lá, legal, muito bom. Obrigado. Olá, Paulinho, com você. Vamos lá. Tá bom, só vou pedir, eu vou fazer uma oração que eu tenho aqui da comunidade do Padre Pio. É legal, e depois eu encerro com o Pai Nosso, tá? Normal, padrão. Mas eu vou pedir, antes que todo mundo feche os olhos, agradecemos a todas as equipes, aos nossos guias, mentores, guardiães, a todas as equipes que nos auxiliam, que nos dirigem, nos orientam. Obrigado, muito obrigado por mais dessa oportunidade de nos reunirmos da noite de hoje em benefício próprio, nosso, de aprendizado, de elevação, mas também em benefício dos nossos irmãos espirituais que estão sempre à nossa volta. Agradecemos profundamente a todas as falantes que nos auxiliam.
Vamos pedir o reacoplamento de todos os nossos níveis. E todos os nossos chakras sejam regulados. E um vento solar que fará a limpeza completa de todo o nosso ambiente doméstico. Oração da força que vem de dentro. Pai, fortalece meu interior quando minhas forças externas se esgotarem. Que eu encontre em Ti resistência para continuar e coragem para enfrentar os desafios. Ensina-me a não desistir diante das dificuldades, nem a perder a fé nos processos. Renova meu ânimo, sustenta meu espírito e guarda meu coração. Que eu avance com determinação, equilíbrio e confiança, sabendo que Tu és minha fonte constante de força e esperança. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu, Senhor, é o reino, é o poder e a glória, hoje para todos sempre, e que assim seja. Muito obrigado, Paulinho. Pessoal, obrigado a todos. Mais um encontro. Falou, pessoal. Tudo de bom, uma ótima semana para todo mundo. E até semana que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.